Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, gravando diretamente da minha casa, hoje dia 29 de dezembro do ano de 2017, e o nosso tema hoje é a fachada dos templos religiosos. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Voz Espiritualista. Muito bem. Desde o ano de 2012, durante as minhas férias, como agora eu estou de férias, eu procuro visitar centros espíritas ou terreiros de Umbanda, conhecer outras casas, outras formas de trabalhar. Sempre foi para mim uma experiência muito interessante. E Uberaba tem relativamente muitos centros espíritas e muitos terreiros de Umbanda. Pois bem, na quarta-feira eu quis visitar um centro que há muitos anos eu ouço falar, um centro espírita muito antigo, e falei, muito bem, eu vou fazer uma visita para ver os trabalhos. Só que claro, né, a gente chega no fim do ano, nem todas as casas estão funcionando normalmente. Ali esbarrei na minha primeira dificuldade. Eu fui procurar informações sobre esse centro na internet e não achei nada a não ser uma página que existe da Aliança Municipal Espírita, onde continha a programação do Centro Espírita. Falei, ok, já é o suficiente. Descobri que tinha realmente palestra naquele dia, então fui visitar o centro. Cheguei na porta desse centro, não tinha ninguém. E cheguei antes do horário de início da palestra. Fiquei esperando. Deu a hora de início, nada. O centro completamente fechado. Então, resolvi ir embora. E essa é uma dificuldade que eu também vivo em relação aos terreiros de Umbanda. Isso por quê? Porque nós ainda não aprendemos a ter um cuidado maior com os frequentadores das nossas casas. Se você passa, por exemplo, em frente a uma igreja evangélica, geralmente você vê que a igreja tem um banner gigante. Ela tem uma placa enorme dizendo os dias, os horários de todos os cultos. Se por algum motivo não tiver algum trabalho, eles fazem questão de colocar um papel lá na porta avisando as pessoas. Então, pelo menos aqui em Uberaba, há uma dificuldade enorme para você saber que atividade realmente está acontecendo, ou quando acontece, ou qual horário, porque não há nenhuma informação na maioria dos centros ou terreiros que eu conheço. Então você descobre, alguém te indica, ó, tal lugar tem um centro, é muito bom, vai lá. Você chega lá, mal tem o nome da instituição, só isso, não tem placa, não tem horário de nada. Isso é muito ruim, porque isso faz com que muitas pessoas que poderiam frequentar aquela instituição não frequentem, porque as pessoas simplesmente não vão saber o que acontece lá e quando acontece. Em relação aos terreiros, por exemplo, isso é uma dificuldade enorme aqui na cidade, porque a grande maioria deles não tem um site na internet, não tem uma página no Facebook. Hoje em dia eu acho um pecado uma instituição não ter uma página no Facebook, que é a maior rede social usada pelos brasileiros. É a coisa mais fácil do mundo criar uma página. Eu visitei o primeiro terreiro de Umbanda porque eu achei o endereço e os horários dos trabalhos numa página no Facebook. Mas tem muita gente ainda que está vivendo no século passado. Então, você para na porta da instituição, só tem um nome, não tem placa, não tem dia, não tem horário, não tem página no Facebook. Como é que você vai descobrir quais são os dias de trabalho? Só por adivinhação. Então, eu às vezes vejo muitas pessoas no Facebook dizendo que em suas casas religiosas a frequência de pessoas é muito pequena, e eu fico pensando, às vezes a casa não é ruim. O problema que está faltando é divulgação. Está faltando é mostrar para o mundo que aquela casa existe.
mostrar para o mundo que ali há um trabalho espiritual sério, e é justamente por isso que é muito importante ter uma fachada que represente. Se você não quer colocar um banner, não quer pintar no muro inteiro, nem que seja um pequeno papel, e informar as pessoas. E igualmente, se por algum motivo não houver um trabalho específico, independente da época do ano, avisar isso com antecedência aos frequentadores e colocar um papel lá na porta. Porque eu mesmo fiquei meia hora parado, olhando lá para o centro espírita, esperando que hora que ia abrir. E o centro simplesmente não abriu, não tinha papel nenhum avisando que não ia ter trabalho. Eu perdi meia hora do meu dia olhando a fachada do centro. Então, seja centro espírita, seja casa de umbanda, seja casa esotérica, enfim, nós temos que ter um cuidado com aqueles que frequentam a casa. Nós temos que buscar meios de atrair essas pessoas e de fazer com que a casa seja reconhecida. E uma fachada, por mais simples que seja, contendo as informações sobre aquela instituição, é o básico para que as pessoas nos conheçam. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.